Tesla é um cara que entregou a sua vida ao estudo da ciência e da tecnologia e terminou seus estudos muito cedo. E foi de imediato para a faculdade, onde ao chegar lá ele conhece o seu amigo de altas aventuras, Jack Willy, que logo depois Tesla o apelidou de Rabbit, que significa coelho. Tesla queria usar o seu conhecimento para ganhar dinheiro e fazer carros mega tunados para vender. E assim fazia a sua corporação Scream. Após acabar suas faculdades, eu digo faculdades, pois ele é chamado de Dr. Tesla. E se Peter Tesla é chamado de Dr. Tesla é porque ele tem 3 ou 4 faculdades em suas mãos. Não sabemos se Major Willy também tem um alto nível de faculdades, mas ele também deve ter estudado pra caramba para chegar ao cargo que ele tem, porque ele é o major do exército dos Estados Unidos e líder dos Silencers. Após eles terminar as suas faculdades, Major Willy, que já tinha entrado para o governo, chama Dr. Tesla, que já estava à procura de uma direção de vida. Assim ele entra para o governo, onde lá os cientistas queriam que Tesla fizesse equipamentos. Mas isso após eles terminarem suas faculdades, é claro. Os cientistas quis que Tesla fizesse coisas como armas, robôs, até a evolução de carros, pois Tesla já tinha muito conhecimento e sabedoria mecânica. Então, depois de ajudar com o desenvolvimento, perfeição dos que trabalhavam para o governo, ele foi nomeado oficialmente considerado um membro daqueles que viriam a ser chamados de Silencers no futuro. Depois de um tempo, Jack Willy e Johnny Peter Tesla e outros membros dos Silencers e cientistas vão até um lugar onde havia umas inscrições estranhas. E eles tiram fotos daquelas inscrições dos Accelerators e começaram a estudar junto com toda a divisão de pesquisa, porém Tesla era o único que estava conseguindo decifrar os códigos dos Accelerators. Isso depois de meses, é claro. Com seu conhecimento, Tesla explica para os membros de sua corporação que os seres que havia deixado as inscrições ali eram seres de outro mundo, e que as inscrições revelavam que existia uma grande pista que poderia levar até uma grande fonte de energia, e que essa fonte de energia, após ser pega, poderia levar até esses seres de outra dimensão. Não, mas não pense que essas pistas são pistas de corrida. Digamos que elas sejam pegadas. Então todos os Silencers vão para o lugar onde os Accelerators disse que tinha a pista. Então todos eles estão lá à procura do grande objeto e junto com eles a mãe do protagonista Vert. Então finalmente eles descobrem um tipo de mapa estranho e muito antigo. Nesse momento aí os carros começam a ligar e acelerar sozinho e piscar as viseiras sozinho e buzinar. Digamos que um momento sinistro e fantasmático cai por cima deles. Então os drones despertam e atacam todo mundo que estava ali. Tesla pega o objeto misterioso e corre com Jack e Johnny. Eles correm muito pois os drones estavam matando todos os seus amigos. Estava rolando muita matança e eles precisavam correr. Mas Johnny se machuca e é pega pelos drones. Ela pede socorro, mas Tesla disse para Jack Willy: agora nós temos que sair daqui, porque os drones estão atrás de nós e se eles nos pegar, a gente vai morrer e tudo que a gente estudou, tudo que nós pesquisamos terá sido em vão. Então Major Willy tem que escolher em voltar para salvar sua companheira ou entrar no carro e viver. Ele sabendo também que ele poderia morrer ao tentar salvá-la, ele entra no carro e foge com Tesla. No Hot Wheels Ponto de Ruptura, isso é mostrado na nossa cara que existe uma cena que o pai de Vert Willy fala sobre uma difícil decisão que ele teve que tomar, mostrando o quadro de Johnny e do lado a chave roxa dos carros dos Silencers, mostrando em nossa cara que esse tempo todo ele era um membro dos Silencers, ou seja, o líder deles, né? E que essa decisão que ele teve que tomar foi de salvar a mãe do protagonista Vert Willy, Jeanette, a sua esposa, e que sua outra decisão foi entrar no carro e viver. Tempos depois de tudo isso ter acontecido, Osiris ouve falar que um cientista chamado de Smith Tenage descobriu um tipo de metal que tinha caído na Terra há muito tempo e que estava isolado na Zona 51. Então, Osiris, com a pulga de trás da orelha, vão até lá e pegam esse tipo de metal prateado. E eles mandam Teslas olhar aquilo lá. E descobriram que era um metal radioativo. E eles pôs Teslas para fazer muitas pesquisas lá sobre esse tipo de metal. Pois por ele ser muito inteligente, eles deixaram Tesla fazer qualquer tipo de experiência maluca.
Então Tesla fez alguns tipos de combinações da tabela periódica, junto com alguns impulsos eletromagnéticos, e descobriram que os efeitos de cores do objeto, por ser extraterrestre, fazia com que algumas coisas viessem a ficar invisíveis. Sim, aquele líquido foi o Dr. Tesla que fez, a partir de algumas de suas pesquisas para os Salles. Dr. Tesla foi quem projetou o líquido usado nos carros dos Salles. Sim, isso mesmo que você ouviu. Aquele líquido prateado usado nos carros dos Salles que se funde a lataria. Sim, foi Dr. Tesla que o aperfeiçoou. Foi Dr. Tesla que terminou o projeto do líquido, de acordo com algumas de suas pesquisas. Assim como também ele fez o REP. Sim, Peter Tesla fez o REP. O projeto é dele. O problema é que quando o Salles o considerou um traidor, eles pegaram toda a tecnologia de Dr. Tesla. Algumas teorias apontam que Dr. Tesla roubou o RP, mas na verdade foi o Salles que roubou de Dr. Tesla, porque Tesla projetou o RP e assim que eles consideraram Dr. Tesla um traidor do Salles, mesmo que Dr. Tesla criasse uma tecnologia que era dele, ele estaria roubando os próprios Salles. Mas na verdade a tecnologia é de Dr. Tesla, pois ele que projetou. O Salles somente as aperfeiçoou. Com o passar do tempo, Tesla ia ficando cada vez mais obcecado pelos accelerators. Então, com o passar do tempo, a amizade de Tesla com Jack Willy estava indo à ladeira, porque Jack Willy queria proteger as pessoas dos drones. E Tesla queria conhecer mais a fundo os accelerators. Tesla queria ir mais a fundo. Ele queria pegar o Anel do Poder para usá-lo como uma grande fonte de energia limpa. E como ele sabia que o Salles não ia deixar, então ele foi para o deserto da Via 35 e fez a sua base e começou a criar seus carros mega tunados e super poderosos, capazes de chegar a 300 milhas por hora e passar do limite do motor e não se limitar da capacidade do motor, e que mais tarde aguentaria também as Celestiagens. Ele começou a enviar os carros com controle automático para o reino, mas sempre na primeira etapa os carros estavam falhando. Então Gig diz para Tesla com uma jogada de mestre, talvez devesse tentar um novo tipo de piloto. Eu não sei por que continuamos falhando. Construir um novo tipo de carro, o mais rápido do mundo. Talvez devesse fazer um novo tipo de piloto. Um novo tipo de piloto. Então Tesla, como ele trabalhou para o governo e ganhava bem por ser muito inteligente em ciência e tecnologia, ele faz uma corrida chamando pilotos humanos para correr em outra dimensão, no propósito de pagar cada membro da equipe vencedora $5 milhões. E assim Major Willy não iria interferir, pois senão Vert descobriria que ele era um Salles e não só um soldado do governo. Vert vence a corrida com toda a sua equipe e traz o Anel do Poder, mas logo descobre que não vai mais correr na Via 35 e vai falar com Tesla. E Tesla é muito louco e teimoso. Mas após o Anel do Poder torrar os circuitos de Gig, descobre que não é capaz de controlar o Anel do Poder e dominar sua energia, então não podia vendê-la, pois o seu plano era criar uma indústria de energia e vendê-la. Glor aparece e força entregar o Anel do Poder, senão todos iam morrer. Tesla descobre que dá para devolver o Anel do Poder. Vert consegue devolver com a ajuda de seus amigos. Mais tarde, encontra seu pai com Tesla no cubo. Seu pai disse que não precisava falar nada, pois Gig já tinha explicado para ele. Mas é claro que ele disse que Gig e Tesla explica tudo a ele era só um disfarce, porque Major Willy sabia que Gig era um espião e que estava passando as informações para os Salles. Nisso passa-se 4 anos. Tesla descobre nos arquivos de gravações do Anel do Poder que o Anel era uma grande fonte de energia e que abriria os portais para outros reinos e que logo poderia ser tocado por qualquer coisa. Então ele sabia que Gloro ia atrás do Anel do Poder, com certeza. Então ele pega o Nitro e vai até lá, até a cidade Hot Wheels. Mas chega lá, os drones também estão atrás do Anel do Poder. E ele arrisca tudo para pegar o Anel do Poder. E cai de muito alto. E se ferra. RD-1 tenta matá-lo, mas ele foge pelo RP. Gig pega Tesla e o ajuda. Tesla junta com outros pilotos e leva para ajudar a construir o aceleródromo. Com o tempo, os pilotos são enviados para os reinos de corrida, mas
começa a se perder. Alguns de seus pilotos. Não sabemos quantos pilotos se perderam no total, mas os nomes que são confirmados são Dan, Alec Wood e Ben de Cartilho. Nenhum desses pilotos consegue a Select Chargers. Conforme se perderam alguns pilotos de Tesla chama outros porque não tinha mais nenhum piloto para correr. Então ele chama TQ e Metal Maniac, que os leva para o Acelerodrome. O reino se abre e os pilotos são surpreendidos pelos drones. Kaiden se perde, Vert fica triste. Tempos depois, Mark também se perde. Kurt parte para resgatar Mark White, enquanto Vert luta para se tornar um Accelerator. Antes de Tesla surtar e pedir para Guilloran levar ele para encontrar com os Accelerators cara a cara. Todos nós sabemos que Vert vence e logo em seguida os pilotos começam a lutar uma luta de pancada, socos, pontapés com os drones. Em seguida, Tesla diz que vai explodir o Acelerodrome, mas Gig o impede de fazer isso. E o próprio Gig é quem explode o Acelerodrome. Minutos depois, Vert encontra com seu pai na base dos Salises. Isso dá a entender que Tesla sabia que Vert, após explodir o Acelerodrome, iria encontrar o seu pai, Jack Williams, e não haveria mais segredos entre os dois. Explodir o Acelerodrome e fazer Vert Williams encontrar com o pai dele era um plano de Dr. Tesla, pois Dr. Tesla sabia que os Salises já tinham recuperado o Anel do Poder. De alguma forma ele sabia. Mas então esse foi o vídeo, espero que você que assistiu até aqui tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, o seu gostei me ajuda pra caramba. Divulga esse canal com seu amigo que gosta de Accelerators. Divulga o canal também deixando seus likes nos vídeos. Assiste os vídeos mais antigos também. E para você que está chegando agora, se inscreve no canal, é de graça e você não paga nada por isso. Ative o sininho das notificações. Você receberá uma notificação na hora que o drone postar um vídeo novo. E eu vou ficando por aqui. Bom dia, boa noite, Accelerators de plantão. E até o próximo vídeo.